Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Estamos aqui hoje para fazer a antevisão do jogo referente à quarta jornada da Liga dos Campeões, desta fase inicial, entre o Bayern de Munique e o Benfica. Portanto, o jogo vai se disputar amanhã na Allianz Arena, às 20 horas, e de facto não se antevê um jogo fácil para o Benfica, antes pelo contrário. Além do Bayern de Munique ser um dos grandes colossos do futebol europeu, temos a jogar contra nós a estatística. Em 10 jogos que fizemos contra o Bayern, temos 3 empates e 7 derrotas, portanto não conseguimos ganhar nenhum jogo. E além disso, o Bayern de Munique tem apenas uma vitória, ou seja, 3 pontos na Liga dos Campeões, ou seja, tem uma necessidade de começar a ganhar mais jogos para ficar a salvo de alguma surpresa no final desta primeira fase. E portanto, a necessidade do Bayern de Munique ter de ganhar, o facto de ser de facto uma grande equipa, um colosso, e o facto do Benfica nunca ter ganho ao Bayern nem fora nem em casa, são de facto fatores que não facilitam de facto o trabalho que vamos ter amanhã por volta das 20 horas. Mas também sabemos que na Liga dos Campeões não há jogos fáceis, tem havido muitas surpresas. Estou a gostar muito deste formato, deste novo formato da Liga dos Campeões, porque tem havido de facto muitas surpresas, muita competitividade entre as equipas, portanto, e penso que foi uma boa mudança que se fez, e que está a agradar de facto a uma grande maioria das pessoas e dos simpatizantes do futebol. Fazendo aqui uma breve análise comparativa entre o Bayern e o Benfica, portanto, o Bayern, lá está, tem apenas uma vitória em 3 jogos na Liga dos Campeões, perdeu com o Barcelona e penso eu também com o Aston Villa, e portanto está no 24º lugar. Nesta primeira fase, como sabemos, as 8 primeiras equipas passam automaticamente para os oitavos de final, e do nono ao 24º vão passar equipas para um play-off, que quem ganhar esse play-off vai se juntar às restantes 8 nos oitavos de final. As últimas classificadas, as últimas 8 equipas classificadas são automaticamente eliminadas e não vão para a Liga Europa, ou seja, saem automaticamente da Europa. Daí a necessidade também do Bayern de ganhar. O Benfica, 13º lugar, 2 vitórias, como sabemos, nos 2 primeiros jogos, e depois a derrota com o Feyenoord. Aqui também uma breve análise a nível do campeonato. O Bayern de Munique está em primeiro lugar no campeonato, tem 7 vitórias e 2 empates em 9 jogos, portanto ainda não perdeu. Tem 32 golos marcados e 7 sofridos, de facto, uma máquina goleadora. O Benfica está em terceiro lugar, tem um tal jogo a menos que o Nacional, mas mesmo que ganhe esse jogo, continuará no terceiro lugar, 22 pontos, 7 vitórias, um empate e uma derrota, 22 golos marcados e 6 sofridos. Pelo que eu estou aqui a ver, portanto, o Benfica tem 7 e 1, 8, 9, ou seja, temos exatamente o mesmo número de jogos para o campeonato que o Bayern Munique. Temos menos um golo sofrido, mas também temos menos 8 golos marcados. Portanto, lá está a tal máquina goleadora alemã. Na época, passando aqui para uma análise da época, ou seja, contando com os jogos da Liga dos Campeões, do campeonato e da própria taça, e no caso do Benfica também da taça da Liga, temos as duas equipas têm o mesmo número de jogos, 14 jogos. O Bayern de Munique 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, e o Benfica nos 14 jogos tem 11 vitórias, um empate e uma derrota. A diferença a nível de resultados é o Benfica que tem mais uma vitória do que o Bayern de Munique e menos um empate. Portanto, aqui até podemos dizer que o Benfica está um bocadinho melhor que o Bayern de Munique. A nível de golos marcados, reparem que tem no mesmo número de jogos, o Bayern de Munique tem 50 golos marcados, dá 3,57 por jogo, em média, e o Benfica 36 golos marcados, dá 2,57 por jogo. Ou seja, é como se o Bayern de Munique, todos os jogos que fez, marcasse mais um gol que o Benfica. A nível da defesa, aí também temos uma boa notícia. O Benfica está com uma defesa mais sólida, porque sofreu nestes 14 jogos 10 golos, dá 0,61 golos por jogo, e o Bayern de Munique tem uma média de um golo sofrido por jogo, porque sofreu 14 golos em 14 jogos. Os jogadores em destaque, penso que não há dúvida, o Harry Kane continua de facto muito, 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 muito produtivo ali na frente de ataque. 14 jogos, 17 golos e 7 assistências, ou seja, ele tem cerca de 24 participações diretas em jogo, em golos,
em 14 jogos. É quase como se estivesse quase perto de duas participações diretas, seja gol, seja assistência por jogo. O Aturkoglu também está bem, tem menos jogos, tem 9 golos no Benfica, perdão, tem 9 jogos no Benfica, 8 golos e 4 assistências, tem, portanto, 12 participações diretas em gol em 9 jogos, também é uma estatística fantástica e de dizer que o Aktürkoğlu não é ponta de lança. O Aktürkoğlu é médio, é extremo, jogador de facto de ataque, mas não joga ali tão perto da área como o Harry Kane e além disso chegou mais tarde ao Benfica, é a primeira época e de facto está a fazer uma época fantástica. Aqui uma estatística mais coletiva, média etária, aqui o Bayern Munique tem mais 2,5 anos em média do que o Benfica, a idade dos jogadores. A altura também tem mais, em média, 3 centímetros, que poderá eventualmente, nas bolas paradas, cantos livres, ser um fator decisivo, ou pelo menos muito importante para o desfecho do jogo. Jogadores nacionais estão pertinho, portanto, o Bayern Munique tem 12 alemães, que correspondem a 44% do plantel, o Benfica 11 portugueses que correspondem a 38% do plantel. E depois finalizar aqui esta análise que de facto como começámos, ou seja, infelizmente o Benfica ainda não conseguiu ganhar ao Bayern Munique em 10 confrontos, o melhor que conseguiu foi 3 empates e depois ali a diferença entre golos marcados e sofridos é um bocadinho assustadora. um, 7 golos marcados e 28 sofridos. Portanto, por cada gol que o Benfica marca, em média o Bayern marca 4. É como se em média o Bayern ganhássemos sempre 4-1. Portanto, lá está, vamos esperar que as coisas corram melhor. O Benfica também está muito melhor do que no início da época, muito melhor em épocas que defrontou de facto o Bayern Munique. Eu penso que a última época, penso eu que foi 2021-2022, em que perdemos na Alemanha 5-2, penso que golos do Morato e do Darwin Nunes, e também perdemos em casa 4-0. Portanto, foram jogos de facto muito, muito complicados. Aqui, para fazermos aqui difícil para ver aqui o 11 inicial, eu penso que o Bruno Lage vai ter aqui uma abordagem mais conservadora. Turbino na baliza, depois poderá eventualmente entrar aqui o António Silva para o lado do Otamendi, principalmente para deslocar o Tomás Araújo para a direita. Como sabemos, o Bá nem sequer viajou devido à lesão. E para dar aqui uma maior consistência defensiva, eu diria que deslocamos o Tomás Araújo para a direita e colocamos o António Silva. Poderia haver aqui outras alternativas, como manter o Tomás Araújo a defesa central e colocar o Caboré ou o Ausnes aqui na direita, mas eu penso que, por um lado, o Caboré ainda não é de tal confiança do Bruno Lage e, por outro lado, na própria conferência de imprensa, o Bruno Lage garantiu que não ia utilizar o Austin a defesa de direito e eu vou tomar essa informação como totalmente verdadeira e não como um jogo psicológico, podemos dizer assim, para, até para os responsáveis do Bayern de Munique depois de serem surpreendidos. Portanto, já sabe, é aqui na defesa, portanto, deslocação do Tomás Araújo para a defesa de direito e entrada do António Silva, na esquerda mantém-se o Carreras. E depois um meio-campo reforçado com jogadores com capacidade defensiva. Ou seja, eu diria que iríamos pôr aqui 4 jogadores com essa capacidade defensiva. O Alces, capacidade defensiva não só para ajudar o Florentino e o Cockchu no meio, mas também para ajudar o Tomás Araújo na direita. O Best na esquerda a fazer a mesma coisa que o Carreras, que em muitas situações seremos obrigados a jogar de facto com 3 centrais e aí poderá até haver uma basculação, ou seja, muitas vezes quando a bola está ali do lado esquerdo do Benfica, o Carreras vir para dentro para ajudar os centrais e o Best recuar. Quando isso acontece no outro lado, ser o Tomás Araújo a juntar-se aos centrais no centro da defesa e o Austin recuar. Poderá ser eventualmente, temos aqui um meio campo forçado. E na frente temos aqui o Aktürkoğlu no apoio ao Pavlidis. O Aktürkoğlu e o Pavlidis, que obviamente também têm um papel fundamental em serem os primeiros homens do Benfica a defender.
neste jogo tem que de facto defender todos e depois, na medida do possível, com a verticalidade do Best, hum, com a técnica, a criatividade do Aktürkoğlu, hum, com os passos do Kokshu, e mesmo o transporte com bola. O Aursnes também com uma grande capacidade tática para aparecer, poderemos eventualmente também ferir o Bayern de Munique, e não os deixar assim tão confortáveis, porque se o Bayern Munique vai atacar, 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 obviamente não vamos conseguir aguentar. E depois tentar jogar cartadas na segunda parte, como o Di Maria, que é de facto a minha aposta que ele não vai jogar de início. O Di Maria, o próprio Amdoni, tentarem aqui fazer o Sheldrup, tentarem fazer de alguma forma alguma diferença na segunda parte. Ah, entrando da melhor maneira. Portanto, esta é de facto o meu 11 inicial. Eu aqui ali até estou a colocar no canto superior estes um 4-3-3, mas eu diria mais que seria mais um 4-4-1 ou um 4-4-2, do que esta situação. O 4-3-3 era no caso do Cockchu juntar-se um bocadinho mais à frente ao Kutürkoğlu e ao Pavlidis, mas não me parece que seja a melhor opção. Portanto, seria mais o 4 4-1, esta minha opção. Vamos então verificar se vai haver um bom jogo, uma surpresa grande do Benfica aí no futebol europeu, como já houve hoje com o Sporting, e que é bom de facto para o futebol português. Mas lá está, não vai ser de facto um jogo fácil. Mas também se fosse fácil não era para o nosso Benfica. Então um bom jogo amanhã para todos, divirtam-se. Peço-vos para, caso ainda não tenham feito, para se inscreverem no canal, para colocarem os vossos gostos, para partilharem e tudo bom. Vamos então falando. Obrigado, uma boa noite para todos. Obrigado.